السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود مدبر إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والموت كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور السم كدسه، والنهل يخطف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيصدرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المؤجلين. أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أما بعد, prezados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos inclua na companhia daqueles que saíram do mês do Ramadã como aqueles que acabam de nascer, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um crente verdadeiro, quando sai do mês do Ramadã, ele sai do mês do Ramadã livre dos seus pecados do mesmo dia que ele entra no dunya, no dia em que lhe nasceu a sua mãe, e amaldiçoou a pessoa que sai do mês do Ramadã e ainda continua com os seus pecados, e disse: Man dakhala alayhi Ramadan, aquele que lhe entrou o mês do Ramadã, wa kharaja minhu, e o mês do Ramadã terminou enquanto ele está vivo, saudável, وَلَمُ يُغْفَرْ لَهُ, e mesmo assim ele não aproveitar o Ramadã para alcançar o perdão dos seus pecados, أَبْعَدَهُ اللَّهُ, distanciou-se de Allah, وَأَخْزَاهُ, Allah vai lhe entristecer no dunya antes da sua morte, e depois de morrer, وَأَدْخَلَهُ النَّارُ, o seu lugar será no fogo infernal. Tudo isto por causa de brincar no mês do Ramadã, وَلِئِيَادُ بِاللَّهِ, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto porque o mês do Ramadã é um mês de promoção. Em cada noite do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala tira do fogo infernal 1 milhão de almas. E quando chega na noite de poder, como disse Allah subhanahu wa ta'ala, khairun min alf shahr, quando alguém faz um único istighfar na noite de poder, ele tem a recompensa de ter passado acima de 1000 meses fazendo ibada completo, como explicou o Coran e vários hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando chega na última noite do mês do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala salva do fogo infernal um número de almas acima do número que ele salvou desde o primeiro dia de Ramadã até o último dia, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando chega naquela manhã do Eid, Ba'atha Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala envia um número de anjos, fayakumuna fi ahfahi sikak, e eles param nas entradas das cidades, nas entradas das vilas, wa yunadun bi sawtin yasma'u min khalqi Allahi azza wa jalla, e eles chamam com uma voz que todas as criaturas conseguem ouvir, illa al-jinnu wal-ins, exceto os gênios, os jinnis e os humanos, porque essas duas criaturas são conhecidas como as criaturas mais distraídas, as criaturas mais atrapalhadas. Então Allah subhanahu wa ta'ala envia esses anjos gritam com uma voz que todas as criaturas conseguem ouvir, exceto os humanos e os jinnis. O que é que dizem os anjos? Dizem: Ya ummata Ahmadin, ó seguidores de Muhammad, Ya ummata Ahmadin, ó professantes da religião islâmica, seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhruju, saiam das vossas casas, ukhruju, saiam das vossas casas, ila Rabbin Karim, para um Senhor generoso,
yu'til jazil, oferece demais, wa ya'fu anil azim, e perdoa grandes pecados. Fa idha barazu ila musallahum, e quando os crentes atendem este chamamento e chegam até no local onde vai ser efetuado o Salat al-Eid, Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihim malaikatahu, orgulha-se desses crentes perante os seus anjos e diz para eles: Alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, eu não vos disse que conheço os segredos dos céus e da terra, wa a'lamu ma la ta'lamun, e sei algo que vocês não sabem. Eu não vos disse que dentre os humanos existiriam crentes que vão obedecer, que vão seguir a minha ordem, a minha lei? فيقول الله عز وجل, então Allah subhanahu wa ta'ala fala com seus anjos de uma forma de orgulho, de uma forma de zombaria: Ya malaikati, ó meus anjos, fama jazaa'ul ajir idha amila amalahu, o que é que se faz com um trabalhador que fez taxativamente o seu trabalho? Fataqulu al-malaika, então os anjos envergonhados dizem para Allah: Ilahana, o nosso Deus, Sayyidana, o nosso Senhor, wa Rabbana, o nosso Criador, Jazauhu an tuwafiyahu ajrahu, conceda-lhe a recompensa, o salário combinado. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, então Allah diz para os anjos: Inni ushihidukum ya malaikati, fiquem como testemunhas, ó meus anjos, min siyamihim shahr Ramadan, por eles terem jejuado no mês do Ramadã, wa min qiyamihim shahr Ramadan, por eles terem passado as noites do Ramadã a fazer o salat, a fazer o tarawih, eu lhes dei como recompensa ridai, a minha satisfação, wa maghfirati, e o meu perdão. Depois Allah subhanahu wa ta'ala discursa diretamente com o ummah do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e naquele dia Allah subhanahu wa ta'ala desce na manhã do Eid para o seu mais próximo da terra, como ele desce, Allah subhanahu wa ta'ala melhor sabe, para o seu mais próximo da terra, e diz para o ummah do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Ya ibadi, ó meus servos, saluni, peçam-me hoje, wa izzati wa jalali, juro pela minha honra e majestade, la tas'alunani al-yawma shay'an li akhiratikum illa a'taytukum, não há nada que vocês vão me pedir para o vosso akhira e eu não vos conceder, wa li dunyakum illa nadartu lakum, mas se vocês me pedirem alguma coisa do dunya, eu vou avaliar, eu vou analisar. Se for benéfico, eu vou vos conceder. Se não for benéfico, vou deixar as recompensas para o dia de juízo final. Ya ibadi, ó meus servos, wa izzati wa jalali, juro pela minha honra e majestade, la asturanna uyubakum, eu vou esconder os vossos defeitos. Wala ufdiukum baina ashabil hudud, e eu nunca vou vos envergonhar perante os não muçulmanos. Wa izzati wa jalali, eu juro pela minha honra e majestade, kad ardaitumuni, vocês fizeram de tudo no mês do Ramadã para me verem satisfeito, wa raditu ankum, e eu estou satisfeito convosco. Fansurifu, voltem para as vossas casas. Fansurifu maghfuran lakum, regressem para as vossas casas, vocês estão perdoados, voltem para as vossas casas, vocês estão livres de pecados, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mas neste perdão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: vocês estão perdoados, eu vou esconder os vossos defeitos, eu vou inverter as vossas más ações em boas ações, Allah subhanahu wa ta'ala coloca uma condição. Qual é a condição? Allah subhanahu wa ta'ala diz: la asturanna alaykum atharatikum ma rakabtumuni, eu vou esconder os vossos defeitos, os vossos pecados anteriores, mas com a condição de vocês não voltarem para aqueles pecados que vocês cometiam antes do Ramadã, com a condição de vocês não abandonarem o ibada que vocês andavam a fazer no mês do Ramadã. Portanto, prezados irmãos, essas são as condições, esse é que é o comportamento que o muçulmano deve tomar quando termina o mês de Ramadã. Número 1,
não voltar aos pecados que ele andava a cometer antes do Ramadã. Afinal de contas, qual é o objetivo do Ramadã? Do jejum do mês do Ramadã? Allah subhanahu wa ta'ala disse: la'allakum tattaqun, para o jejum vos transformar em piedosos. Você no mês do Ramadã abandonava de fumar, abandonava de beber, abandonava aquela sua namorada, se afastava dela, abandonava de muita coisa no mês do Ramadã. Então você deve continuar com este comportamento para o resto da sua vida. Do mesmo jeito, no mês do Ramadã, você fazia jejum, no mês do Ramadã fazia caridade, e como se não bastasse, ainda parava nas noites do Ramadã a fazer tarawih, vários rakats. Então você deve levar também este comportamento para o resto da sua vida. Afinal de contas, Allah subhanahu wa ta'ala gosta de uma ação, mesmo que seja pequena, mas constante. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala detesta de uma ação muito grande, de grande valor, mas que o dono abandona de fazer. Por exemplo, você fazia grande caridade, depois deixou de fazer. Então Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vai nos julgar no dia de juízo final consoante as ações que levamos até no fim da nossa vida. É por essa razão que o Nabi alayhi salatu wassalam disse: innamal a'malu bil khawatim. As ações serão consideradas aquelas que você levou até no fim da sua vida. Se você no início da sua vida fazia muita descrença, bebia muito, fazia muitos pecados, e no fim da sua vida se arrependeu e começou a fazer o ibada, então Allah subhanahu wa ta'ala vai inverter as suas más ações em boas ações. E lembrem-se no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do homem que matou 99 pessoas, e depois, quando aproximou um sábio, aquele sábio disse que não existe nenhuma barreira entre um que se arrepende com Allah subhanahu wa ta'ala. Arrependa-se e arrependa-se, Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar o seu arrependimento. E o homem arrependeu-se, quando se arrependeu, morreu, e o Nabi alayhi salatu wasalam disse que este vai entrar no Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala gosta daquelas ações que a gente leva até no fim da nossa vida. Até Allah subhanahu wa ta'ala, no Sagrado Coran, no Surat Al-Muddathir, se não estou em erro, Allah subhanahu wa ta'ala nos lembra de um homem que fazia muito salat. Allah subhanahu wa ta'ala, mas quando formos no Jannah lá, não vamos lhe encontrar. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ashabul Yamin fi jannati yatasa'alun. Os companheiros da direita lá no Jannah vão se perguntando anil mujrimin, em relação aos pecadores, aqueles pecadores, quem são esses? Anil mujrimin, mas salakukum fi sakar. Você andava conosco na madraça, você fazia conosco salat, você fazia conosco jejum, você fazia muito ibada conosco. O que é que te levou a ficar no fogo infernal? Então o que é que ele vai responder? Vai dizer: lam naku minal musallin. E no fim das qualidades disse: hatta atana al-yaqin. O que é? Eu não fiz o salat até no fim da minha vida. Significa que eu fiz muito salat, jejuei muito, fiz muita caridade, mas quando cheguei nos últimos dias, eu abandonei aquele ibada. Então assim significa que o Ramadã é um mês, é o 9º mês do calendário islâmico. Não significa que jejum é outra coisa e Ramadã é outra coisa. O que terminou é o mês do Ramadã, mas o jejum não terminou. É por essa razão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man sama Ramadan, aquele que jejuar o mês do Ramadã, fa atba'ahu bi sittin min Shawwal, e depois ele jejuar 6 dias no mês seguinte, que é o Shawwal, no 10º mês do calendário islâmico, ele jejuar 6 dias, se quiser de uma forma seguida ou se quiser de uma forma alternada, mas importante dentro daquele mês ele jejuar 6 dias para acrescentar com o Ramadã, então terá a recompensa de ter passado 360 dias, um ano inteiro de jejum, que é do calendário islâmico, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, falar de jejum facultativo, as suas recompensas não são esses 30 minutos, esses 40 minutos que estamos aqui juntos que vão terminar com os sucessos de jejum. Os sucessos do jejum, o jejum não é uma coisa para brincar, prezados irmãos. Falar de jejum é falar de um assunto muito complexo em recompensas, que os ulamás falaram muito.
Mas Allah subhanahu wa ta'ala, só Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece a recompensa de jejum. Primeiro, o jejum tem recompensas particulares, assim como os 6 dias, ou como jejum facultativo, e tem recompensas gerais. Só falar de jejum de uma forma generalizada. Falar de jejum de uma forma generalizada, vem um hadith que narrou o Bukhari, o Muslim, o Abu Daud, o An-Nasai, Ibn Majah, Imam Malik e Imam Ahmad, de autoria de Abu Hurairah radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala é que está a dizer. Significa que o hadith é Qudusi. Allah subhanahu wa ta'ala diz: kullu amal ibn Adam lahu. Todas as ações que o ser humano pratica são dele, são para ele. Illa som, exceto o jejum. Fa innahu li, porque ele é meu, ele é para mim. Wa ana ajzibi, e eu é que serei o responsável no pagamento desse jejum. A dúvida que se coloca, prezado irmão, é: quem é que vai pagar quando nós fizemos o salat? O salat é para quem? É para Allah. Quem vai pagar é Allah. Quando fizemos caridade, fizemos o Hajj, é para quem? É para Allah. Quem vai pagar é Allah subhanahu wa ta'ala. E por que Allah subhanahu wa ta'ala diz excepto o jejum? فَإِنَّهُ لِي, ele é meu. وَأَنَا أَجْزِي, e eu é que serei responsável desse jejum. Significa o quê? Então os ulamás explicaram dizendo: as-sawmu huwa al-ibadatul wahida allati lam tusraf li ghayrillah. O jejum é o único ibada que nenhum povo na face da terra já fez em nome de deuses falsos. As pessoas já fizeram todo tipo de ibada para deuses falsos. As pessoas já rezaram em Meca, na casa sagrada, mas fazendo prostração para ídolos. As pessoas já invocaram coisas fora de Allah. As pessoas já invocaram Jesus. As pessoas já invocaram Maria. As pessoas já invocaram cruz. As pessoas já invocaram campas. As pessoas já invocaram talismãs. As pessoas já invocaram jinnis. Já invocaram deuses fora de Allah. As pessoas já confiaram talismãs, já confiaram pulseiras, já confiaram raízes, já confiaram montanhas fora de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas já juraram em nome de coisas fora de Allah. As pessoas já juraram em nome do Nabi, dizem Wallahi, Billahi, wa Rasuli. As pessoas já juraram em nome dos seus pais. As pessoas já juraram em nome do porco. As pessoas já juraram em nome de deuses fora de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas já fizeram nadri, já fizeram promessas em nome dos mortos, já fizeram promessas em nome dos jinnis. As pessoas já fizeram ibadat, já fizeram sacrifício de animais, já degonaram animais em nome de deuses fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas em nenhum momento as pessoas já jejuaram em nome de um Deus fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa innahu li, o jejum provém de mim. Wa ana ajzi bi, e se alguém jejuou é porque somente quis me adorar, e eu serei responsável no pagamento desse jejum. Outro discurso dos ulamás, na tradução da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawmu fa innahu li, excepto o jejum, porque ele é meu, ana ajzi bi, e eu serei o responsável no pagamento desse jejum. Eles disseram: qalu sawmu la yablughu riya haqiqatahu wa la yakunu fi haqiqati sawmu riya. Eles disseram: a hipocrisia não alcança os seus objetivos no jejum. Em todos os ibadas, a hipocrisia consegue alcançar os seus objetivos. Os hipócritas podem vir no solar yura'una nasa, para mostrar às pessoas. Os hipócritas podem degolar animais, podem fazer kurban, yura'una nasa, para mostrar às pessoas. Os hipócritas podem ir fazer hajj para mostrar às pessoas. Os hipócritas podem fazer todo o ibada, eles vão alcançar o seu objetivo, exceto no jejum. A pessoa não consegue, o hipócrita não consegue alcançar os seus objetivos. Não consegue.
E disse, no verdadeiro jejum também não há riá. O que é que significa com isto? Há momentos que nós também saímos nas nossas casas com uma boa fé para ir fazer uma boa ação. Mas por causa da estrutura daquela própria ação, quando nós chegamos lá, pronto, acabamos fazendo riá. Como, por exemplo, eu sou imam, por exemplo, ou sou muaddini. Eu vou para fazer o salat com medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando chego lá, estou a dirigir o salat, começou a entoar, começou a recitar o Corão com uma boa voz, aí logo começa a aparecer o riá. Aqui não porque eu quero mostrar às pessoas, mas por causa da estrutura do próprio ibadah. Por exemplo, o Hajj, quando a pessoa sai com toda a intenção, com boa intenção de agradar a Allah, mas quando ele sai para o Hajj, nós ficamos, ei, fez Hajj, não sei o que. Ele não porque fez a intenção de ser mostrado, ele fez a intenção de ser visto, não, mas por causa da estrutura do próprio ibadah em si, o Hajj, as pessoas acabam te elogiando. O jihad é assim mesmo também, o álimo também, da mesma forma, quando ele tem muito conhecimento, as pessoas acabam lhe elogiando, não porque ele quer aqueles elogios, por causa da estrutura do próprio ibadah, excepto o jejum, illa som, excepto o jejum, fa innahu li, porque o jejum é meu, ana ajzibi, e eu é que serei o responsável no pagamento do jejum, quando a pessoa jejua, não alcança objetivos de se mostrar, de fama, nada. E outro discurso dos ulamás que falaram sobre a tradução de illa sawm, excepto o jejum, disseram que min sifatillah. O jejum faz parte das qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Quais são as qualidades de Allah? Allah disse no Sagrado Corão, fahuwa yut'im wa la yut'am. Ele alimenta, ele sustenta, mas não é sustentado, não é alimentado. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Eu não quero deles sustento, nem quero que eles me alimentem. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala é que é o sustentador de todas as criaturas. Então, no momento em que você jejua, parece que você é muito fanático com Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você é fã de um jogador, quando você é fã de um ídolo, quando você é fã de um cantor, você acaba comendo as comidas que ele come, acaba vestindo a roupa que ele veste, até acaba, se tiver capacidades, construindo um tipo de casa que ele acaba imitando ele mesmo. Então, no momento em que você jejua, significa que você é mais fã de Allah subhanahu, você é amante de Allah subhanahu wa ta'ala no ponto máximo, que você acaba se assemelhando nas suas qualidades de não comer, de não beber, de não manter relações sexuais. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, fa innahu li, até o ponto de ele jejuar. Então esse servo é meu, wa ana ajzibi, e eu serei responsável no pagamento desse trabalho que ele está a fazer. E outro dos cursos dos ulamás disseram, as-sawmu min sifati al-malaika. O jejum faz parte das qualidades dos anjos. Os anjos também não comem, não bebem e não fazem relações sexuais. E os anjos são as melhores criaturas. Então, no momento em que você não come, não bebe e não faz relações sexuais, você assemelha-se a melhores criaturas. Logo, você fica como melhor criatura e Allah subhanahu wa ta'ala diz, fa innahu li. Então, você faz parte dos meus servos, wa ana ajzibi, e eu vou te pagar por este trabalho. E outro dos cursos dos ulamás que falaram a querer fazer tafsir da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi, eles disseram, as-sawmu min afdalil a'mal. O jejum, ele faz parte das melhores ações e das grandes ações no Islã. Já inda Ahmad wa Nasa'i وصححه الألباني حديث كبن que narrou o Imam Ahmadi e o Imam Nasa'i, e o Albani disse que é um hadith sahih, é um hadith verídico. Dizem que Anna Aba Umama al-Ba'ili radiyallahu anhu, em nome de um sahaba, qala adhana mu'adhdhinun lil jihad. Uma vez um homem convidou as pessoas para o jihad. Qala fatahayyatu, então eu me preparei. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depois fui ter com o Nabi alayhi salatu wassalam. Eu disse, ya Rasulullah, o mensageiro de Allah,
Inni tajahadtu lil ghazwi fi sabilillah. Eu me preparei para estar nesta guerra santa, só para agradar Allah. Fas'alillah an yarzuqani shahada. Então peça a Allah subhanahu wa ta'ala para eu morrer lá na guerra santa. Vocês já sabem que quem morre na guerra santa, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados antes de a gota do sangue tocar o chão, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o Nabi alaihi salatu wasallam, em vez de pedir para ele o shahada, ele disse: Allahumma sallimuhu wa ghanimhu. Ya Allah, defenda-lhe lá na guerra e traga de volta vitorioso. Ele disse: Fajahatu, eu lutei naquela batalha, wa ghanimtu, e voltei vitorioso. Famarratil ayyam, passaram dias. ونادى مناد يسمون يوم الجهاد guerra santa. Ataitu Rasulullah bintir o Nabi, ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, assim já me preparei para a guerra santa, peça Allah subhanahu wa ta'ala para eu não voltar. Logo o Nabi alaihi salatu wasallam disse: Allahumma sallimuhu wa ghanimhu. Este homem não pode morrer na guerra santa, tem que voltar vitorioso. O homem diz: lutei naquela guerra e voltei vitorioso, a dizer Abu Umama, voltei vitorioso. Na terceira vez também chamou um homem, guerra. Pronto, o homem veio pela terceira vez ter com o Nabi alaihi salatu wasalam, disse: Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, eu agora estou a ir na guerra santa, peça Allah subhanahu wa ta'ala para me dar shahada, eu quero ser mártir. Logo o Nabi alaihi salatu wasalam disse: Ya Allah, sallimuhu wa ghanimhu, este não pode morrer na guerra santa, tem que voltar vitorioso. Ele diz: lutei naquela batalha e voltei vitorioso. Depois de voltar, fui ter com o Nabi alaihi salatu wasalam, eu disse: Ya Rasulullah, sa'altuka an tas'al Allah azza wa jalla li ash-shahada famana'taniha. Eu te pedi 3 vezes para pedir de Allah subhanahu wa ta'ala me conceder o martírio, eu ser mártir, mas você não quis. Fadullani ala amali, indique-me uma ação afdal, que quando eu for a fazer é melhor do que morrer na guerra santa. Indique-me uma ação que quando eu for a fazer é melhor do que morrer na guerra santa. Logo o Nabi alaihi salatu wassalam disse para ele: Alayka bis-sawmi fa innahu la idla lahu. Alayka bis-sawmi fa innahu la mithla lahu. Então jejue, apegue-se com o jejum, porque o jejum não existe uma comparação entre as ações. Então Abu Umama ele diz: Fasumtu ma kataba Allahu li an asum. Então eu jejuei o que Allah subhanahu wa ta'ala tinha prescrito para eu poder jejuar. Thumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depois compareci perante o Nabi alaihi salam e eu disse para ele: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, dalaltani ala sawm, você me indicou para eu fazer jejum. Fasumtu ma kataba Allahu li an asum. Eu já jejuei o que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para mim para eu poder jejuar. Wa nafa'ani Allahu bihi, e Allah subhanahu wa ta'ala me beneficiou através do jejum. Fadullani ala amali huwa afdal. Agora indica-me uma outra ação que é mais melhor do que o jejum. Logo o Nabi alaihi salatu wassalam disse para ele: Alayka bis-sawmi fa innahu la mithla lahu. Alayka bis-sawmi fa innahu la mithla lahu. Alayka bis-sawmi fa innahu la idla lahu. É melhor jejuar porque não existe comparação. É melhor jejuar porque não existe comparação. É melhor jejuar no jejum, não existe comparação em relação às outras ações, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os outros ulama explicaram que não. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi, excepto o jejum é meu e eu serei responsável no pagamento disso. Dizem que no dia de juízo final as pessoas serão arrancadas as suas ações devido aos seus comportamentos. Por exemplo, o objetivo central do ibada é de nós termos um bom comportamento. Esse aqui é o objetivo central do ibada. Agora, se você faz muito ibada e não tem bom comportamento, logo você vai ser arrancado aquele ibada todo, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas se você não fazia muito ibada,
você não fazia muito ibada, mas tinha um bom comportamento, então você pode alcançar a recompensa de quem passa todos os dias a jejuar e todas as noites a rezar, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Significa que o objetivo central do ibada é de sermos bom comportados. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse para o Nabi alaihi salam, no Sagrado Corão, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda", Allah vai te dar no dunya assim como no akhir, até você ficar satisfeito. E disse num outro versículo, "Inna laka la ajran ghayru mamnun", a sua recompensa, você Muhammad, é uma recompensa ilimitada. Allah subhanahu wa ta'ala justificou porque não disse porque faz muito salah, não disse porque jejua muito, não disse porque faz muito jihad, não disse porque faz muito tawafu, não disse porque faz muita caridade, disse porque wa innaka la'ala khuluqin azim. Isto porque você é a criatura mais comportada. Por causa do comportamento, ele vai ter as melhores recompensas. Então, o objetivo central do ibada é de termos um bom comportamento. Então, quando você não tem comportamento, você é o mais desgraçado. O Nabi alayhi salatu wasalam perguntou aos seus companheiros, "Atadruna man al-muflis?", vocês conhecem a pessoa mais desgraçada? O Nabi alayhi salatu wasalam foi respondido pelos companheiros, "Qalu al-muflis man la dirham lahu wa la mata", o desgraçado é aquele que não tem dinheiro, nem tem mercadoria. Logo o Nabi alayhi salatu wasalam disse, não, um que não tem dinheiro, um que não tem mercadoria, podemos lhe ajudar, mas este que eu estou a referir, não há maneira de como lhe ajudarmos. Ya'ti yawm al-qiyamah, ele virá no dia do juízo final, bil hasanati kal jibal, com recompensas do tamanho de uma montanha. Walakin, só que infelizmente, comportamento dele, ya'ti kad shatama hada, ele já tinha ofendido alguém, wa daraba hada, já tinha batido alguém, wa akala mala hada, comeu a riqueza de alguém, wa safaka dama hada, feriu alguém. O que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer? Foi o hasanati. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai pegar as suas recompensas, foi o tuahada, e vai entregar aquelas pessoas que ele andava a alisar. Mas se as suas boas ações acabarem antes das pessoas que ele lesou acabarem, Allah subhanahu wa ta'ala vai pegar os pecados dos levados que não faziam aqueles ibadas e vai entregar aquelas pessoas que levaram, mas que faziam aquele ibad. Então, nesta parte aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz, illa sou. Por exemplo, vamos pegar teu salat, vamos pegar sua caridade, vamos pegar o hijab que você usava, vamos pegar o seu hajj, vamos pegar outras ações. Quando acabarem essas ações e só restar o jejum, logo Allah subhanahu wa ta'ala aí vai travar. Vai dizer, recebe o jejum. O jejum não aceita que ele seja arrancado. Ele jejuou para mim. E eu sou responsável no pagamento do jejum. E depois ele vai perguntar às pessoas lesadas, quanto é que você tem por receber dele? Outro vai dizer, essa tinha dívida comigo, 500 meticais. E Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dar a recompensa de 500 meticais. Vão te dar, logo você e ele entrarão no Jannati, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O jejum não é ibada de brincadeira, prezados irmãos. E outro discurso também, dizem que assomo la ya'lamu sawabuhu illa Allah. Dizem quando Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, kullu amri bil adam, todas as ações, o ser humano conhece os seus benefícios. Ele não somos, exceto o jejum. O ser humano não conhece os seus benefícios. Quem conhece taxativamente os benefícios de jejum, as recompensas de jejum, é Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que este hadith mesmo vem no Imam Malik, no Muwatta, em outra narrativa. Allah subhanahu wa ta'ala disse as ações بعشرة أمثالها cada ação الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Cada ação Allah subhanahu wa ta'ala vai pagar no mínimo 10 vezes e pode pagar para 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes, até 700 vezes. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, illa sou. Mas esse tipo de pagamento não inclui o jejum. فإنه لي, porque ele quem jejua só para mim. E eu
é que serei responsável no pagamento desse jejum. Tipo, quando você faz o salate, a recompensa é de 10 a 700 vezes. Quando você faz o hajj, a recompensa é de 10 a 700 vezes. Quando você faz caridade, a recompensa é de 10 a 700 vezes. Você pode conhecer as recompensas em outras ações, em lação, exceto o jejum. Quem conhece taxativamente a recompensa do jejum é Allah subhanahu wa ta'ala. Inclusive os anjos que escrevem a prática de boas ações, eles não conhecem a recompensa de jejum. E o jejum é uma ação, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que serve como escudo do ser humano entre o ser humano e o pecado. O jejum é um escudo. O jejum te ajuda você a não praticar pecado. Significa que se você for constante no jejum, então você será constante na ausência do pecado. Por isso que o Nabi alayhi salatu wasalam disse: o jejum é um escudo. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, se um dos dias, aliás, se um de vocês jejuar num dos dias, não pode cometer pecados, não pode se zangar sem motivos, e não pode ignorar as pessoas. Mas se com todo esse comportamento que ele tomou naquele dia que ele jejuou, aparece-lhe alguém lhe provocar, faliakul, que diga para ele, eu estou de jejum, eu não quero me meter em conflitos. Agora, se você levar este comportamento num ano todo, significa que você estará muito longe do pecado. E o jejuador, ele está dentro do versículo de Allah subhanahu wa ta'ala que diz: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Na verdade, as pessoas que têm paciência terão recompensa ilimitada. E não existe um homem que tem paciência acima de um jejuador. Um jejuador, ele tem paciência de não beber sua própria água. Está consigo, que ele próprio está a transportar. Ele consegue transportar água, tem a paciência só de levar ali para a boca. Ele mesmo tem a paciência de não comer sua própria comida, que ele mesmo está a preparar. Ele mesmo tem a paciência de não fazer relações sexuais com sua própria esposa, que está com ele. Então, não existe um passivo acima de um jejuador. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. E na verdade, o jejum, como disse Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, o jejum foi criado para vos ensinar a piedade. Se você tem a capacidade de proibir a sua pessoa de não beber água, aquele que quando você não beber pode morrer. Se você consegue lutar com seu corpo, com seu nafsi, para não comer comida, aquele que quando você não comer pode morrer. Se você consegue lutar com a sua pessoa para não fazer relações sexuais com sua própria esposa, agora você há de conseguir lutar com a sua pessoa para não beber vinho, para não fumar cigarro, para não usar tabacos, para não matar alguém, para não ir na feitiçaria, para não fazer shirk, para não fazer todo tipo de pecado. A pessoa que não consegue treinar a sua pessoa em jejum não vai conseguir nenhum outro tipo de ibadah. Não vai conseguir. Se ele quer se afastar de um determinado tipo de pecado, então que treine a sua pessoa fazendo o jejum. Fazendo o jejum. É por isso que quando termina o mês do Ramadã, não significa que é aleluia, estou de parabéns, agora estou livre, estava na corrente, estava na cadeia, agora é para eu comer como eu quero. Não. Jejum é 6 dias. Se você jejuar 6 dias, Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar uma recompensa que você não espera. Jejum é segundas e quintas. Jejum é 13, 14, 15 de cada lua. Jejum é Yom Ashura. Jejum é Yom Arafah. Você estará dentro daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." E lembre-se, prezados irmãos, que no dia do juízo final, antes das pessoas entrarem no Jannah e antes dos outros entrarem no fogo infernal, vai levantar um anjo e vai dizer: Aina Saimun, onde é que estão os jejuadores? Onde é que estão os jejuadores? Os jejuadores que estão a falar aqui não são aqueles que jejuaram o mês do Ramadã e pararam, não. São aqueles que levaram a sua pessoa e carimbaram a qualidade de jejum.
eles jejuavam. Dentro e fora do Ramadã, eles jejuavam. Então, esses levantarão e vão entrar no Jannati sem prestação de contas. E o Nabi alayhi salatu wassalam ainda disse que no Jannati existe uma porta muito especial. A porta mais bonita, a porta mais brilhante, a porta mais desejada, né, que existe no Jannah. Todos vão querer entrar por aquela porta, só que aquela porta tem regras, aquela porta tem condições, aquela porta tem bilhete. Qual é o bilhete daquela porta? É de jejum, no caso da Ar-Rayyan. O nome dessa porta é Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa as-sa'imun. Ninguém merece entrar enquanto não tem qualidades de um jejuador. إذا دخلوها, basta entrarem os jejuadores, obrigados, aquela porta se fecha automaticamente, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois as pessoas ficarão a entrar no resto das outras portas mais baixas daquela porta Ar-Rayyan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda este favor, esta misericórdia, esta sorte de entrarmos no Jannati através da porta Ar-Rayyan. Aquele que jejuar sempre também, ele tem a recompensa de amizade de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele faz parte dos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. وَلَا يَزَالُ. Se as pessoas percebessem, ou se eu conseguisse pelo menos traduzir taxativamente essas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, sempre que o servo permanecer nas ações facultativas, sempre que o servo estiver ligado a uma ação facultativa, eu vou lhe amar. E quando eu amo alguém, o que acontece? Quando sam'ahu alladhi yasma'u bihi, são os teus ouvidos que ele ouve através dos mesmos. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, são a sua visão que ele vê através dela. Wa lisanahu alladhi yatakallamu bihi, são a sua língua que ele fala através dela. Wa yadahu allati yabtishu biha, e eu sou a sua mão que ele toca as coisas através dela. Wa rijlahu allati yas'a biha, e são os seus pés para onde ele que através deles ele anda. O que é que significa isso de ser ouvidos de Allah, ser olhos de Allah, língua de Allah, mão de Allah, pés de Allah? Significa que quando você estiver a falar, você não está a falar sozinho, você está a falar com a ajuda de Allah, logo as pessoas vão gostando do seu discurso. Quando você estiver a escutar, não está a escutar sozinho, está a escutar com a ajuda de Allah, logo estarás a perceber acima dos outros. Quando você estiver a tocar alguma coisa, você não está a tocar sozinho, está a tocar com a ajuda de Allah, logo tudo que você toca é abençoado. E quando você estiver a andar, não está a andar sozinho, está a andar acompanhado com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso você não vai andar para o haram, você estará dependido com Allah subhanahu wa ta'ala. E quando o servo atinge a este nível, ouvir coisas que agradam a Allah, ver coisas que agradam a Allah, falar coisas que agradam a Allah, agarrar coisas que agradam a Allah, andar para coisas que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wala in ta'ani", se me chamar, não vou lhe atender na hora. Se me pedir alguma coisa, vou lhe conceder na hora. Olha, eles estão chorando. Se me pedir socorro, eu vou lhe ajudar. Palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que trouxeram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se você não ter amigo de Allah, vai ser amigo de quem? Os servos se dividem em dois grupos: ou amigos de Allah, ou amigos do Shaitan. Ou amigos de Allah, ou amigos do Shaitan. Ala inna awliya Allah, os amigos de Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, não serão entristecidos no dunya e nem serão ameaçados depois da morte. Alladina amanu wa kanu yattaqun, aqueles que tinham imani e tinham piedade. Os que tinham imani e que tinham piedade são jejuadores. Onde está o dalilo? Allah disse: ya ayyuhalladina amanu, os crentes, kutiba alaykumus siyam la'allakum tattaqun. Imani com taqwa, logo encontra-se no jejum, como disse Allah subhanahu wa ta'ala e vários hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para terminar, jejuar, os 6 dias de Shawwal triplicam as recompensas do Ramadã. O Ramadã em si só, sim, é uma ação obrigatória,
Você fez uma coisa, mas quando só faz os 7 dias, logo aquele Ramadã fica de grande valor de uma forma que você não imaginava. Verso na dia leitora disse: quem jejuar o mês do Ramadã e depois os 6 dias, é como se tivesse passado todo um ano de jejum. Mas não perder isto só por causa de 6 dias. Perder isso. Então alguém me pergunta, poxa, alguma coisa eu não estou a perguntar, explica-me lá. Quando a pessoa jejum o Ramadã, tem quantas recompensas? Eu disse, tem 300 dias de jejum. E quando jejum o Shawwal, eu disse, tem 60 dias de jejum, porque cada dia de jejum que você faz é a recompensa de 10 dias. Logo, já tens um ano completo de jejum. Logo ele disse, agora se a pessoa já tem um ano completo de jejum, agora qual é a necessidade de jejuar segundas e quintas? Qual é a necessidade de jejuar 13, 14 e 15 de cada lua? Qual é a necessidade de jejuar no Arafá? Eu disse, ahá, aí você não está a perceber alguma coisa. Recompensa, um ser humano verdadeiro nunca lhe basta uma recompensa. É por essa razão que mesmo nos funcionários, existem pessoas que quando chegam no fim do mês, têm um salário magrinho. Ele só ganha o único salário que foi prescrito ali no seu contrato. Se ele é um professor médio, ele só ganha isso. Porque ele só fez taxativamente o trabalho que ele foi incumbido. E existem outros que vão fazer um trabalho de vários salários. Por exemplo, imagina que você é professor, ao mesmo tempo, você é diretor, ao mesmo tempo. Então, você vai ter o seu salário de ser professor, tá? Que já vinha de desde, e depois vais ter a tua parte de diretor daquele cargo que você está a assumir. E imagina se você também tem serralharia em casa. Logo já tens o salário de ser professor, já tens o seu salário de ser diretor e vais ter os lucros da sua serralharia lá em casa. E se você mesmo também tem uma chamba, vais ter salário de ser professor, vais ter salário de ser diretor, vais ter os lucros da sua serralharia e ainda vais ter os produtos da sua machamba. Então existem homens que no fim de um mês levam 2, 3, 4, 5 salários. Agora, se isso acontece no dia, o que, é que você imagina no Áhira, meu irmão? O que é que você imagina no Áhira? وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. E no Áhira é um lugar onde há mais graus, como disse Allah subhanahu wa ta'ala. Então você há de ver um homem que esteve contigo no mesmo ano, mas no dia de juízo final você vai receber a recompensa de um único Ramadã, mas ele vai receber uma recompensa de 10 anos de jejum. Você sabe de virar como? E Allah subhanahu wa ta'ala está te justificar. Este jejum no mês de Ramadã e fez 6 dias de Shawwal, logo já tem um ano completo de jejum, vai receber. E ele por ter jejuado segundas e quintas, se ele fazer este processo até todo o ano, ele também já tem um ano de jejum. E se ele também fazer 13, 14, 15 de cada lua, são 3 dias mensalmente, multiplicado por 10, significa igual a um mês completo de jejum. Logo ele já tem 3 anos de jejum. E se ele jejuar Yom Ashura, o Nabi disse, tem a recompensa de um ano do Ibada, de salvação do fogo infernal, de perdão dos seus pecados, ele já tem logo 4 anos de jejum. E se ele jejuar Yom Arafah, o Nabi disse, tem a recompensa de 2 anos, logo ele já tem 7 anos de jejum. E se ele jejuar mais outros jejuns, ele vai ter recompensas consoante o seu esforço, meu irmão. Por isso, esforça-se no Ibada. E aqui, há uma coisa interessante, prezados irmãos, antes de fecharmos este discurso. Aí mostra, se Allah subhanahu wa ta'ala, depois de você terminou o Ramadã, imagina lá, você terminou, fez o mês do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala, quantas recompensas prometeu no mês do Ramadã? Um sídida no mês do Ramadã é melhor do que 1000 sídidas fora do Ramadã. Um ruku no mês do Ramadã é melhor do que 1000 rukus no mês do Ramadã, fora do mês do Ramadã. Um istighfar no mês do Ramadã é melhor do que 1000 istighfares fora do Ramadã. Qualquer ibada dentro do mês do Ramadã é melhor do que 1000 ibadas do mesmo estilo fora do mês de Ramadã. Essas recompensas todas você carregou no mês do Ramadã. E como você não pensa, depois de terminar o Ramadã, em vez de Allah dizer chega, Allah diz aumente mais 6 dias. Aqui há provas, há sinais de que o adorado é de grande nível. O adorado é muito rico, é muito
muito rico, ele tem muita riqueza que deseja tanto te dar. Nós, como ser humano, o que é que fizemos? Nós procuramos um trabalhador e dissemos para ele: cava na minha força, depois de cavar na força, construíres, depois de cenares, percebeste? Ele só cava, depois de terminar a força. Quando ele diz: epa, agora eu quero blocos para começar a construir, você diz: ei, chega, pá, sabe, estou sem grana, estou sentado, só a lição de você acabou, não vejo como te pagar. Tá vendo? Então, logo, aí mostra de que o adorado é muito rico, que Allah subhanahu wa ta'ala é muito rico, que ele deseja tanto ver muitos trabalhadores. E não só de ver muitos trabalhadores, mas sim ver um único trabalhador cheio de ações. É que nem numa escola, né? O governo proíbe você ao mesmo tempo ser professor, ao mesmo tempo ir ser enfermeiro, ao mesmo tempo ir ser policial, porque o Estado não tem dinheiro, não porque ele não quer te ver você a trabalhar, mas ele não tem dinheiro para te pagar num único mês como professor, para te pagar num único mês como polícia, para te pagar num único mês como enfermeiro. Então você tem que escolher um dos trabalhadores, mas Allah Todo-Poderoso tem a capacidade de te pagar como jejuador, de te pagar como orador, de te pagar como caritativo, de te pagar como um que tem paciência, de te pagar em todas as ações que você faz, nem que faça todos os ibadas de uma única vez, pesados irmãos. Então, por isso, vamos lá jejuar os 6 dias. Os 6 dias também existem mitos que as pessoas andam a falar. Eu não posso jejuar porque minha mãe morreu, não sei, não morreu, não sei quais coisas que eles andam a inventar. Mas na íntegra, meu irmão, quem jejua os 6 dias do mês do Ramadã é o mesmo que jejuou o mês, aliás, os 6 dias de Shawwal é o mesmo que jejuou o mês do Ramadã. Por isso o Nabi relacionou os 6 dias com o Ramadã. Man sama Ramadã, quem jejuar o Ramadã, fa'atba'ahu bi sittin min Shawwal, e depois fazer os 6 dias de Shawwal, e depois fazer os 6 dias de Shawwal, é como se tivesse feito um ano inteiro de jejum. Então, prezados irmãos, vamos lá fazer. Depois é o jejum mais fácil. Se quiser, pode fazer de uma forma seguida. Se quiser, pode fazer de uma forma alternada. Para as mulheres, por exemplo, que têm dívidas de jejum, daquele período menstrual, quando ficam no mês do Ramadã, cada mulher sempre tem dívida. Outras ficam 5 dias, outras 7 dias, outras 3 dias. Depois, quando saem do mês do Ramadã, qual é o jejum que elas iniciam? É da opção da própria mulher. É da opção da própria mulher. O que Allah subhanahu wa ta'ala quer é facilidade para ela. É facilidade para ela. Se ela quiser, começa os 6 dias de Shawwal e depois jejuma o mês do Ramadã. E se quiser, também pode jejuar o mês do Ramadã e depois fazer os 6 dias de Shawwal. Só que isso é muito pesado para ela. Por quê? Porque o Shawwal é restrito, enquanto a dívida do Ramadã é mais ampla. E isso que eu estou a dizer aqui, encosto-me no hadith de Aisha, radiallahu anha, que ela diz: nós ficávamos com dívidas do mês do Ramadã, que não conseguíamos pagar, senão quando víssemos que o Ramadã está a vir. Significa que as mulheres no tempo do Nabi alayhi salatu wasalam, elas também eram como nossas mulheres atuais. Elas também ficavam com dívidas do mês do Ramadã. Mas elas começavam a fazer o quê? Começavam a fazer o Shawwal, que passa, e depois ficavam a pagar uma vez a outra, de uma forma alternada, as dívidas de jejum. E depois ficavam com uma preguiça e acabavam não pagando aquele jejum, até quando ouvissem, quando estão no mês do Shaban, que próxima semana ou depois da próxima semana é Ramadã, logo eles ficavam: eu tenho 5 dias sem pagar, eu tenho 3 dias sem pagar, e acabavam pagando e depois faziam o Ramadã seguinte. Mas o que se quer nesta parte, ninguém deve obrigar a mulher aquilo que o Nabi alayhi salatu wasalam não obrigou. A mulher está livre. Se ela quiser, começa os 6 dias de Shawwal, e se ela quiser, começa a pagar a sua dívida e depois faz o Shawwal. هذا والله أعلم. Vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos inclua nas recompensas dos jejuadores. Na verdade, o jejum é uma das melhores ações. Allah subhanahu wa ta'ala, quando aconselhava as pessoas que não têm capacidade de jejuar, quando aconselhava as pessoas que não têm capacidade de jejuar, ele disse: fitia, eles devem alimentar um necessitado.
a cada dia de jejum que for a passar. E disse: "Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu." Quem quiser aumentar o número de jejuadores por alimentar, é melhor para ele. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Mas se vocês tivessem jejuado, se tivessem feito o esforço de jejuar, seria mais melhor. Aqui há provas de que o jejum é a ação mais querida perante Allah subhanahu wa ta'ala, acima de qualquer mais uma outra ação. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os nossos pecados, que Allah subhanahu wa ta'ala nos mostre a verdade como verdade e nos dê forças para seguir, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos mostre a falsidade como falsidade e nos dê a coragem para se afastar disso. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense aos nossos irmãos que estiveram em direto conosco a acompanhar este programa, por cada segundo, por cada minuto que eles passaram acompanhando este programa, e por cada megabyte que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a eles e restitua o dinheiro que eles gastaram para poder acompanhar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui fica a nossa mensagem de hoje. Prometemos ainda voltar na próxima semana, quarta-feira, quando forem 20 horas na língua emáqua, e quinta-feira, quando forem 20 horas na língua portuguesa, onde vamos falar do que é que você tem que se apegar depois do Ramadã, qual é a ação que você tem que se apegar depois do Ramadã, qual é a ação que você não deve deixar depois do Ramadã, qual é a ação que o Nabi alayhi salatu wassalam relacionou com o Ramadã, que quando esta ação você não fazer, o seu Ramadã fica inválido e automaticamente você fica no fogo infernal. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os nossos pecados, esconda os nossos defeitos, enriqueça nossos pobres, dê cura aos nossos doentes, faça casar aos nossos solteiros, faça sair os negócios dos nossos comerciantes e faça produzir aos nossos camponeses, aos nossos agricultores e aqueles que estão a fazer o curso neste momento, que Allah subhanahu wa ta'ala lhes facilite terminar o curso dele e lhes dar baraka na sua carreira profissional. E para aqueles que estão a viajar, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite a sua viagem, e aqueles que estão a descansar, que seja um meio de descanso puro e mais energia para a prática de boas ações no dia seguinte. E envio paz e bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua família, os seus companheiros Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali e o resto dos sahabas e todos aqueles que lhe seguiram. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه مسلما، ومن توفيته منا فتوفه مؤمنا. اللهم اجعل في قلوب المؤمنين محبة لنا، واجعل في قلوبنا محبة لهم، ولا تجعل بيننا غلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا بخير وفقه على ذلك وزده في خيره، ومن أرادنا بسوء أو شر رد عليه سوءه وشره ولا توفقه على ذلك. اللهم لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أحينا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة الفردوس تحت لوائه. اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.